Glória a Deus. Os anos passam, irmãos. Foi há 30 e não sei quantos anos nós cantávamos este hino no coro, que eu tinha o privilégio de dirigir o coro, e gosto sempre de frisar isto. Não sei se os irmãos já ouviram alguma vez um dirigente do coro não saber música. Dá para rir, pá. Dirigir um coro sem saber música, irmãos. Mas os irmãos sabem que o meu apoio estava precisamente na pessoa que tocava. E a pessoa que tocava é a minha sobrinha Paula Ruth, que os irmãos conhecem. Ela tocava e nós aprendíamos. E alguns hinos chegávamos a cantar a 2 e a 3 vozes, 3 e 4 também. Mas principalmente 1 e 2 vozes. Depois, claro, quando ela foi para o Brasil, e depois parou nesse sentido, mas graças a Deus, quando nós recordamos estes hinos, irmãos, faz-nos lembrar coisas boas. Os irmãos sabem que é muito bom servir a Jesus, irmãos. E estas coisas que nos trazem saudade, lembrança de outros tempos, irmãos, o Deus é o mesmo. O Deus a quem servimos é o mesmo, irmãos. Muitos irmãos, os mais novos principalmente, não conhecem este hino, então vamos cantando de vez em quando e vamos recordando, amém? Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, vamos à palavra do Senhor. Nesta noite, desta tarde, ainda é cedo, a noite ainda vem longe, vamos ler uma porção das Escrituras no Evangelho de São João, capítulo 5, e vamos ler os primeiros 15 versículos, começando pelo primeiro, capítulo 5, verso 1. Gostava de meditar acerca desta palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, também têm no videoprojetor. Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe: quem, pois, é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém. Glória a Deus.
meditando nesta palavra, irmãos, alguns dias, eu pude compreender algo nesta passagem das Escrituras. Em primeiro lugar, Jesus subiu a esta festa que havia em Jerusalém. E era bom que fizéssemos ali versículo por versículo. Por favor, peço também a ajuda do videoprojetor, que eu também vai me ajudar bastante. O primeiro versículo, por favor. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 2, por favor. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Vamos parar aqui deste versículo, porque agora vamos andar de versículo em versículo. Os irmãos sabem que no tempo de Jesus, hoje não sei como está Jerusalém, mas naquele tempo Jerusalém era uma cidade morada, com muros ao redor. Ao longo do Velho Testamento isto também acontecia. E Jerusalém era uma cidade que tinha 12 portas. E nessas 12 portas, numa delas, é precisamente esta porta. Diz que em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, porque cada porta tinha o seu nome, junto à porta das ovelhas havia um tanque chamado em hebreu Betesda, que tinha 5 alpendres. E é fácil de entender, irmãos. Vamos voltar um pouquinho, a nossa mente, vamos voltar um pouquinho atrás. Porque pensando nos nossos dias, praticamente hoje quase toda a gente tem água canalizada. Mas naquele tempo, irmãos sabem, até no meu tempo, quando eu ainda era moço, e até depois de casado, nos primeiros anos de casado, nos anos de 1968, quando eu casei, ainda não havia água canalizada lá no meu sítio onde eu morava. Então tínhamos que comprar água que certas pessoas vendiam nos seus burrinhos, nos seus depósitos, iam vendendo de porta a porta. E, vejam só, no ano de 1968, aqui na área onde eu morava, ainda não havia água canalizada e, portanto, tínhamos que usar. Agora vamos pensar neste tempo, no tempo de Jesus. Em cada lugar de Jerusalém havia vários tanques com muita água. Para quê? É onde as pessoas se abasteciam certamente para as suas necessidades. Os irmãos lembram-se do tanque de Siloé, também não se lembram? Aquele milagre que Jesus operou, né? Disse ao cego, olha, vai, lava-te no tanque de Siloé. Agora não é o tanque de Siloé, agora é o tanque chamado em hebreu de Betesda. E este tanque estava num certo lugar e havia 5 alpendres, ou 5 pavilhões, conforme a tradução da Bíblia. 5 entradas também, noutra versão bíblica também encontramos assim. Portanto, era um lugar muito especial, e eu vou explicar, e os irmãos já leram, e vão comigo ler também, o sentido de neste lugar haver tanta gente. O versículo a seguir, por favor, versículo 3. Ora, reparem, irmãos, nestes alpendres, neste lugar junto ao tanque, jazia grande multidão de enfermos. Reparem, irmãos, cegos, coxos e paralíticos. Porquê? Não haviam os lares que existem hoje. Não haviam as condições para as pessoas doentes se abrigarem e se colocarem. Eu comecei a pensar nesta passagem das Escrituras e voltando o meu pensamento para os tempos que isto aconteceu, levava-me a crer que as pessoas mais idosas certamente eram recolhidas, no bom sentido, naqueles alpendres, naqueles pavilhões, as pessoas iam para ali, estavam dependendo certamente da ajuda de outras pessoas, isto é o que eu entendo. Porque iam parar ali àquele lugar pessoas com algumas dificuldades e principalmente os doentes. E é por isso que aparece aqui, cegos, coxos, paralíticos, eles estavam todos neste lugar.
Porque era um lugar que tinha água com abundância. Portanto, água já não faltava. E eu começo a pensar que certamente alguém iria levar mantimento, iria levar comida, talvez os familiares daquelas pessoas que estavam lá, eles iam àquele lugar. E porquê é que eles estavam neste lugar? É que estava a acontecer uma coisa especial neste lugar. O versículo a seguir. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Não me pergunto, porque eu não sei, não consigo explicar, também não encontrei na Bíblia a resposta para isso, mas leva-me a crer que este acontecimento que estava a acontecer naquele lugar, isto é o que eu entendo, era um sinal de Deus. Era uma demonstração de algo especial que havia. Porque repare o que diz a palavra do Senhor. Porque as pessoas estavam naquele lugar, mas com uma expectativa também. A expectativa é que acontecia de certo tempo, não era, repare irmãos, não era todas as semanas, não era uma vez por mês, não era uma vez por ano, não temos base nas Escrituras para saber que tempo era. De quanto em quanto tempo é que isto acontecia. É por isso que a palavra de Deus diz, porquanto um anjo descia em certo tempo, não diz o tempo que era, descia ao tanque e agitava a água. Agora também há outra coisa que eu comecei a meditar e a pensar e quero transmitir aos meus irmãos. Aquela água, ao ser tocada pelo anjo, neste sinal de Deus, entendo eu, aquela água tocada e agitada pelo anjo, não era uma água abençoada, não a interpreta assim. Porque se fosse uma água, o anjo tocasse na água do tanque, e fosse uma água que ficasse abençoada, acontecia que todos quanto lá chegassem, todos eram curados. O que é que me leva a crer que isto era um sinal da parte de Deus? É que o anjo descia e a primeira pessoa de toda aquela multidão que estava debaixo daqueles alpendres, a primeira pessoa que descesse ao tanque e entrasse na água, o que é que acontecia? Sarava de qualquer enfermidade que tivesse. É bom nós notarmos os sinais de Deus e o que é que isto quer dizer para cada um de nós, irmãos. Então vamos ao versículo a seguir. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Eu gosto muito de pensar e de ler isto muitas vezes. Sabem porquê? É porque este não era um homem de 38 anos. Claro que os irmãos estão a entender. Não estou a dizer que os irmãos não sabem. Não é isso que eu estou a dizer. Mas este homem não era um homem de 38 anos. Era um homem que há 38 anos estava enfermo. Também não temos aqui, naquela lista que apareceu ali, coxos, cegos e aleijados. Não temos aqui nas Sagradas Escrituras qual era o problema deste homem. Não sabemos qual era a enfermidade que este homem tinha. Só sabemos é que este homem estava ali já enfermo há 38 anos. Vamos ao versículo a seguir. E Jesus, vendo este deitado, portanto, era uma enfermidade, não era simples, é uma enfermidade grave, não sabemos qual era a espécie de enfermidade, mas este homem estava deitado, portanto, o seu estado não era bom. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, Jesus olhou para o homem e disse-lhe, perguntou-lhe, queres ficar são? Alguém poderá pensar assim, mas que pergunta? Claro, qualquer deles que estivesse naqueles pavilhões ou naqueles alpendres, qualquer uma destas pessoas estava ali com problemas de enfermidade. E eles estavam à espera que o anjo descesse
e tocasse na água, porque a condição era só o primeiro que descesse é que ficava curado. Então Jesus, sabendo que este homem estava nesta situação, Jesus sabia perfeitamente que este homem nunca chegava lá. E a resposta está precisamente na parte do homem enfermo. Versículo a seguir, por favor. O enfermo, quando Jesus lhe perguntou: "Tu queres ficar são?", o enfermo respondeu-lhe: "Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu não tenho condições, Senhor. O meu problema torna-me uma pessoa difícil ao saber que o anjo desce e mexe na água. O meu problema tem tal dificuldade que eu não consigo chegar lá a horas. Mas quando eu levanto-me, eu quero ir lá. Mas quando eu vou para o tanque, já outro mergulhou primeiro. E esse que chegou lá ficou curado." Isto diz-nos qualquer coisa, irmãos. Isto diz-nos qualquer coisa. Versículo a seguir. Jesus disse-lhe: "Levanta-te, toma a tua cama e anda." Aleluia. Irmãos, perante uma multidão que estava naquele lugar, à espera que as águas se movessem pelo anjo para ser curado, este homem diz a Jesus: "Ó Senhor", ele não sabia que era Jesus. Este homem: "Ó Senhor, eu não tenho condições para chegar ao tanque. Eu não tenho condições." E agora, meus irmãos, vamos parar um pouco e pensar. Qual era a nossa condição antes de conhecermos o Salvador, irmãos? Tinhas condições, meu irmão? Não tinhas. Conhecias? Não conhecias. Mas tiveste uma grande oportunidade, meu irmão. Tiveste uma oportunidade muito grande. É que Jesus um dia falou ao teu coração. E através da mensagem da palavra de Deus e do poder do Evangelho que chegou até ti e que chegou até mim, deu uma possibilidade de eu aceitar algo que não tinha condições de alcançar. Não há dinheiro que pague a salvação. Não há nada. Senão os mais ricos todos seriam salvos. E os pobrezinhos ninguém seria salvo. Não. Mas o Evangelho da graça de Deus chegou a nós de tal maneira, irmãos, que nos alcançou. Nos alcançou. E outra coisa muito maravilhosa que aconteceu, nós também nos deixámos alcançar. Os irmãos sabem que a dificuldade hoje das pessoas é reconhecer quem é Jesus e aceitá-lo como Senhor e como Salvador. Então Jesus perguntou àquele homem: "Tu queres ficar são?" "Ó Senhor, eu não tenho possibilidades." Sim, ninguém tem possibilidades de chegar a Deus, irmão, a não ser pelo poder do Evangelho, que muitas vezes eu repito e continuo a dizer: o poder do Evangelho rebenta as cadeias satânicas e salva as pessoas. Glória a Deus, leva as pessoas a crer no poder do Evangelho, irmãos. Isto é pela fé. A pregação da palavra de Deus transmite fé ao nosso coração e nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, eu creio neste Jesus, eu creio neste Deus. Senhor, salva a minha alma, Senhor, perdoa os meus pecados, e isto acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Então este homem, Jesus disse: "Levanta-te, toma a tua cama e anda." Então o homem queria lá saber que era sábado, queria lá saber da lei dos judeus, que o homem queria lá saber de alguma coisa. Ele não queria saber nada disso. Ele recebeu a ordem de Jesus, ele estava na cama, ele não se podia mexer, não sabemos qual era a enfermidade dele, mas Jesus disse: "Levanta-te,
toma a tua cama e vai para a tua casa. O homem não está com mais medidas, como nós costumamos dizer no nosso bom algarvio. Pegou na cama, pôs as suas costas e lá vai ele. Olha, não, amigo, não te é lícito levar a cama, hoje é sábado. Quero lá saber, aquele que me disse, toma a tua cama e anda, ele me libertou, ele me curou. O que é que me pode a mim impedir de levar a minha cama e ir para a minha casa? Estou curado, eu estava enfermo e estou curado. Quando Deus opera, irmãos, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Eu vou avançar, porque a hora passa. Agora não vou comentar os outros versículos mais à frente, mas eu só quero que os irmãos agora parem comigo no versículo 14, por favor. São João 5,14. Este versículo para mim ficou aqui no meu coração e está no meu coração. Passado se calhar alguns dias, Jesus encontrou o homem. Encontrou no templo. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia o homem que fora curado. Oh, irmãos, nós somos muito bem conhecidos por Deus, irmãos. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa maneira de viver, conhece a nossa fé. Ele conhece qual é a nossa confiança que temos nele, irmãos. Isto é muito importante. O homem não conhecia Jesus, mas repara, neste encontro no templo, Jesus encontrou no templo. Agora, irmãos, reparem, tenham muita atenção, que este versículo para mim mexe muito comigo. Disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E eu comecei, irmãos, a meditar neste versículo. E vários pensamentos subiram à minha mente, irmãos. E chama a atenção, a minha atenção, e chama a atenção de cada crente, irmãos. Pensa na tua decisão para Jesus. Conhece o Senhor a quem serves. Conhece bem o Senhor a quem oras. Conhece bem aquele a quem te dedicas. Conhece-o bem. Mas faz uma coisa. Dá-te pelos conselhos de Jesus. Não peques mais. Os irmãos sabem que o pecado destrói as vidas. O pecado destrói as nações, irmãos. O pecado faz miseráveis os povos, diz a palavra do Senhor. E os crentes em Jesus, irmãos, foram chamados para não pecar. Nós fomos chamados para não pecar, porque já fomos perdoados. Este homem foi curado. Mas eu continuo a dizer e a pensar, porque na Bíblia não encontrei qual era o problema e a enfermidade deste homem. E vários pensamentos subiram à minha mente, ao meu coração. Senhor, mas por estas tuas palavras deste versículo 14, eu dizia para mim e para o Senhor meu Deus, a quem eu sirvo, eu dizia ao Senhor, qual seria o problema de enfermidade deste homem? Somos alertados para isto, irmãos. A nossa cabeça dá voltas. Ali mencionou coxos, mencionou cegos, mencionou paralíticos, mas também mencionou que o homem estava deitado numa cama quando Jesus o viu. Mas o que me preocupa a mim agora e o que me faz mexer comigo e eu pensar é: vai, não peques mais. Repare, irmãos, para quê? Para que te não suceda alguma coisa pior. E aqui, irmãos, quer queiramos, quer não, aqui entra a nossa responsabilidade em ação.
O nosso compromisso com Deus, irmãos, entra aqui em ação. Fomos lavados, fomos perdoados no sangue de Jesus. Fomos chamados para nunca mais pecar. Vocês são assim tão bonzinhos que não pecam. Não é nada disso que eu estou a dizer, irmãos. Nós somos miseráveis pecadores, continuamos a ser miseráveis pecadores, mas com uma diferença. Pecadores lavados no sangue de Jesus. E voluntariamente não pecamos, irmãos. Voluntariamente não pecamos. Que Deus guarde a cada um de nós. Porque o pecado voluntário não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, irmãos. Mas se as nossas falhas têm perdão. É por isso que o apóstolo nos aconselha, não é? Para nós confessarmos os nossos pecados, porque Ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória ao Senhor. Mas, meus irmãos, eu não vou ser nada longo, mas há uma coisa que eu gostava de deixar aqui para os irmãos nesta tarde. É o perigo do último estado. São Lucas, por favor, vindo ao projetor. São Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 26. Veja as palavras do Senhor Jesus, irmãos. Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Versículo a seguir. E chegando, acha-a varrida e adornada. Versículo a seguir. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. Agora repare, irmãos. E o último estado desse homem é pior que o primeiro. Qual seria a enfermidade daquele homem, irmãos? Continua a mexer comigo. Seria uma enfermidade espiritual que o estava a impedir de fazer a sua vida? Será que os demónios teriam aquele homem preso de alguma maneira, como nós conhecemos nas Sagradas Escrituras, que os demónios fazem coisas terríveis, desde a tentação para o suicídio, desde a tentação para tantas outras coisas? Os demónios fazem o trabalho que eles querem fazer, quando lhes é permitido. Repare o que diz aqui a palavra do Senhor. Vamos lá, irmãos, então a este versículo 24, por favor. O 11:24 de Lucas. Repare, irmãos, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Quando alguém, agora transportando, irmãos, para a vida de nós crentes, irmãos, nós um dia convertemos-nos ao Senhor e dissemos: Jesus, vem morar em mim. E temos a promessa do Senhor: eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Mas, irmãos, se algum problema havia em nós, o Senhor libertou-nos completamente. Mas, no caso aqui de Lucas, a referência está para um homem que era possesso. E que os demónios, irmãos, saíram, mas se a pessoa não tiver o cuidado, porque nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Não tenhamos dúvidas nenhumas. Somos responsáveis pela nossa vida espiritual. E se nós nos descuidamos, as coisas do mundo, nós podemos ser absorvidos pelas coisas que o mundo tem e nos esquecermos de Deus, irmãos. E podemos ter uma situação muito difícil. Porque diz nesta passagem das Escrituras que os demónios disseram: bem,
agora vou lá ver como é que está a casa. E ele diz que achou a casa adornada e vazia. Olá, esta era a minha casa e agora está vazia. Então vou buscar mais 7 piores que eu e vamos morar lá. E o último estado é pior que o primeiro. Irmãos, nestes 60 anos, 61, que eu tenho de crente, os irmãos podem avaliar quantas pessoas eu conheci nesta casa e na outra que tínhamos ali ao lado antes, que aceitaram Jesus como Senhor e como Salvador. Eu pergunto a mim mesmo, onde é que estão essas pessoas? Claro que a maior parte já partiu para a eternidade. Mas aqueles que eu conheço hoje, que estão ainda vivos, não conheço nenhum que esteja bem. É impossível, irmãos. É impossível. Não conheço um que esteja bem ou que tivesse melhorado por ter voltado as costas ao Senhor. Isto alerta-nos para a responsabilidade que nós temos, irmãos, como crentes, de adorar o Deus vivo e ficar fiel a Ele. Eu vou terminar, vou só lembrar uma passagem das Escrituras, esta não podíamos evitar de a ler. Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, e com isto vou terminar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. É muito importante estes versículos, irmãos. Segunda de Pedro 2, 20 a 22. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, o que é que aconteceu, irmãos? Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Que o Senhor nos guarde, irmãos, nos ajude, nos abençoe a continuarmos fiéis, irmãos, servindo, não cansados. Não estou cansado de servir ao Senhor, não estou cansado, irmãos. Às vezes posso estar um pouco abatido, mas cansado de servir a Deus não estou, irmãos. São 61 anos, Deus me tem guardado, Deus me tem ajudado, apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas, e aqui estou eu com gozo e com alegria servindo ao Senhor, irmãos. Porquê? Porque eu fui libertado e fui abençoado, irmãos. Olha o que diz a palavra. Portanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, irmãos, quando eu escapei, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E repare, irmãos, depois o problema é, eles foram outra vez envolvidos nelas, envolvidos pelo mundo, irmão, e vencidos. O que é que aconteceu? Tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Versículo a seguir. Agora repare. Melhor lhes fora, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Não te desvies nunca, irmão. Fica fiel, irmãos. E para essas pessoas que se desviaram, irmãos, a palavra do Senhor é bem clara. Era melhor que eles não tivessem conhecido o caminho do Senhor do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. E depois, para terminar, aqueles versículos que nós citamos, que nós conhecemos aí fora, mas que é o versículo a seguir da palavra de Deus, o 22. Isto é muito interessante, eu gosto muito deste versículo também. Versículo 22. Porque deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espujador da lama. Deixa-me citar esse versículo, irmãos. Eu não sei se os mais novos, os moços, gente mais nova, já viram. Os mais velhos, de certeza que já viram. Agora, desculpem lá este meu à parte. Os irmãos já viram um cão vomitar? Já viram? O cão vomita, isto é a palavra de Deus que diz. Este ditado eu já conhecia antes de conhecer a palavra de Deus.
O cão vomita, dá uma volta e vai comer o que vomitou. Isto repugna, não é? Bem, não tinha problemas, que é a palavra de Deus que diz. Não é o irmão porfírio que está a inventar, não é? Porque isto era um provérbio que se dizia, e já eu conhecia antes de conhecer a palavra de Deus. O provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. Outra parte do versículo para eu terminar. E a porca lavada ao espujador da lama. Os irmãos já viram certamente algum programa, né? Aí, em verdade, não sei se já vi alguma vez, talvez não. Já viram um programa de televisão? Aquelas pessoas que têm animais de estimação. Há animais de estimação para todos os gostos. E eu já vi também pessoas que têm porcos. Já vi, e certamente os irmãos também já viram. Isto não é só num canal da minha televisão que tem essas coisas. Já viram? Há hotéis para cães e há hotéis para porcos. Os irmãos sabem que há. E que se paga bem. Esta história da porca lavada é um provérbio muito engraçado, irmãos. Porque a porca pode lá estar no hotel, pode estar no sofá de luxo, pode estar naquela carpete pelo alto, tudo muito bem tratadinha, porque ia andar ali, que é uma maravilha, irmão. Se ela apanha a porta aberta, e no quintal lá onde está o relevado, onde está as coisas, e está um bocado de terra seca, e que choveu, e que ficou uma poça de água naquela lama que está ali, a porcazinha sai do hotel ou sai lá da casa da senhora ou do senhor. A primeira coisa que ela faz para se sentir feliz, entra na lama e espós-se, volta, rebola. Ei, que consolo! A porca lavada voltou ao espujador da lama, o que é natural, irmãos. Meus queridos irmãos, isto é tudo muito bonito, é tudo muito belo, irmãos. Mas olha, meu querido irmão, esta palavra é para mim. Esta palavra, quer queiramos, quer não, é para todos nós, irmãos. Não voltemos atrás. Não voltemos atrás. Não é só o perigo, irmãos. Não é só o perigo do inferno, não é. É a perca das bênçãos diárias do nosso Deus, irmãos. Não é só o perigo do inferno, isso é o pior de tudo, não é? Mas, irmãos, tenha cuidado. Trate de si, trate da sua alma, seja cuidadoso em servir este Deus que tem feito tudo. Jesus perguntou ao homem: queres ficar são? Ó Senhora, pois eu não tenho ninguém que me ajude. Está bem, eu vou te ajudar. Levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. O Senhor abençoe, meus amados irmãos. Amém.